Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai comentar questões de simulado da CPA 20. Então vou mostrar para você como é que funciona a nossa plataforma de estudos, como que a gente seleciona questões. Se você viu o vídeo passado, o vídeo passado onde a gente comentou, você já conhece um pouco da nossa plataforma. A gente vai fazer um overview bem rápido e comentar as questões aqui para você. Beleza? Então esse aqui é o nosso site, bonitão, onde a gente tem cursos completos lá para ajudar você com as provas da Ambima e com a prova da Ancord e outros cursos também. Então vou clicar aqui em área do aluno, a gente vai ser logado, eu já estava logado, então aqui é a nossa plataforma. Este usuário que a gente está usando aqui tem os cursos da CPA 10, então a gente gravou um vídeo aqui respondendo questões CPA 10, a gente acertou 100%. E aqui são os meus cursos. Eu vou simplesmente, tem outros cursos aqui na nossa plataforma, mas eu vou clicar aqui em acessar para a gente ir para a CPA 20. CPA 20, o que a gente tem? A gente não viu nenhuma aula assistida, faltam aqui 248, simulado. Eu não respondi nenhuma e etc e tal. Eu posso vir aqui para ver o curso e aí tem todas as aulas bonitonas aqui, que você pode navegar entre as aulas. E aí, vamos lá falar sobre simulado. A gente vai clicar aqui ó, em simulados, não tem nada. Clique em fazer novo simulado e aí você pode escolher qual módulo você quer responder. Eu estou falando com você aqui, mas eu fico olhando para baixo porque o que você está vendo aqui na tela, o retorno está aqui embaixo. Então não repara se eu ficar olhando para baixo, tá? Então olha só. Olha só, aqui você pode escolher as questões que você quer responder. Então, por exemplo, fundos de investimento, a gente tem 290. Módulo 4, que é um módulo que tem bastante dúvida em CPA 20, a gente tem 357 questões. A gente vai responder 10. Dois recursos que são bem legais aqui no nosso sistema. Um é responder apenas as questões que eu ainda não respondi, para o meu sistema não repetir as questões. E dois, reforçar meus pontos fracos. Que aqui, claro, a gente não tem como reforçar ponto fraco porque a gente não respondeu nada. Mas à medida que você vai estudando, o meu sistema consegue identificar onde você tem mais dificuldade e você pode reforçar os seus pontos fracos, isso aqui é muito importante. E vamos responder aqui 10 questões de módulo 4, que é um módulo bem pesado para a prova e que tem bastante dúvidas. Então vamos lá, olha só. Primeira questão que o sistema trouxe é essa aqui, ó. A bonificação em uma sociedade por ações ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo alternativa A, distribuída novas ações gratuitamente aos seus acionistas. Alternativa B, oferecidas novas ações a preço abaixo do valor de mercado aos seus acionistas. C, distribuídas debêntures gratuitamente aos seus acionistas, não. E D, oferecidas novas ações a preço de mercado aos seus acionistas. Olha só, quando a gente está falando de bonificação, o investidor ele ganha essas ações, tá? Ele simplesmente ganha, ele não precisa comprar essas ações. Então, ele não tem direito de comprar, não é debêntures, então distribuindo novas ações gratuitamente aos seus acionistas. É essa aqui, a alternativa correta, distribuída novas ações gratuitamente. E se eu estou recebendo, não importa se é preço de mercado ou é abaixo de mercado, tá? A gente falaria sobre preço abaixo de mercado ou preço de mercado se fosse não bonificação, mas se fosse subscrição, onde eu tenho direito de subscrever, de comprar novas ações, tá bom? Então, na bonificação eu recebo, portanto, a alternativa A, distribuída novas ações gratuitamente, beleza? Vamos lá para a alternativa B. Um investidor que deseja proteger um passivo em dólar deverá: alternativa A, vender dólar futuro ou comprar uma call de dólar. Alternativa B, comprar dólar futuro ou comprar uma call de dólar. C, comprar dólar futuro ou vender put de dólar. Ou D, vender dólar futuro ou comprar put de dólar. E aí? Vamos entender o seguinte, ó, o investidor ele deseja se proteger em um passivo em dólar. O que é um passivo? Ele tem uma dívida em dólar, ou seja, ele vai pagar alguma coisa que está precificado em dólar. Qual que é o risco desta criança aqui? Que o real se desvalorize. Em outras palavras, que o preço do dólar suba muito, porque se subir a dívida dele vai aumentar. Então, se ele quer se proteger contra a alta, o que ele faz? Ele compra antecipadamente, certo? Você compra uma coisa antecipadamente, por quê? Se subir, você vai ter lucro com isso, ou você vai se proteger. Não vai ficar esperando para comprar lá na frente. Então ele vai comprar antecipadamente, sacou? Então vamos lá. Ele vai vender dólar futuro? Já começou errado, né?
Não faz nenhum sentido. Ele vai comprar dólar futuro? Pode comprar dólar futuro ou comprar uma call de dólar. Uma call de dólar é uma opção de compra de dólar. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A C fala assim, ó, comprar dólar futuro ou vender uma put de dólar. Não, ele não vai vender put de dólar, não. Tá. E D, vender dólar futuro ou comprar. Não, ele precisa comprar para se proteger contra a alta. Então ele compra dólar futuro ou compra call de dólar, alternativa B. Alternativa C, as operações no mercado a termo e no mercado futuro têm seus rendimentos tributados respectivamente a alíquota de imposto de renda de operações no mercado a termo e mercado futuro, renda variável, 15%. Tem lá alguma regrinha que quando eu estou vendido no termo, mas a questão não está falando para a gente se eu estou vendido ou se eu estou comprado no termo, né? Operação, 15%. E importante, né? Como ela não está falando que pode ser day trade também, eu posso fazer day trade de futuro. E se eu faço day trade de futuro é 20%. Mas aqui ela não está falando nada a respeito de day trade. Portanto, a gente vai ficar com a alternativa A, 15 e 15, tá bom? Agora a gente vai falar da alternativa, da questão 4 aqui que o sistema trouxe. Qual é o risco presente em uma NTNF? NTNF, título público federal pré-fixado, que paga cupons. É risco de variação do IPCA? Não, né? Não é risco de variação do IPCA. Ele não é indexado ao IPCA, né? Ele é um título pré-fixado. Risco de variação cambial? Também não. Risco de variação do GPM? Tampouco. Risco de oscilação de taxa de juros, tá? É um título pré-fixado, ele sofre muita variação de preço em função da variação de taxa de juros, certo? Portanto, a alternativa correta D. Questão 5 aqui, ó, os CDBs, os certificados de depósito bancários, são A, pós-fixados e só sabemos a remuneração no vencimento? Não, tá errado, né? A gente sabe que existem alguns títulos que são pré-fixados, portanto tá errado. B, de emissão de instituições financeiras que lastreiam as operações no mercado interbancário que sua negociação é restrita. Não. São de emissões de instituições financeiras, mas não necessariamente tem uma negociação restrita. Qualquer investidor pode comprar CDB. De emissão de bancos comerciais e de investimentos que podem ser vistos como um depósito bancário, já que ao comprar o CDB, o investidor está emprestando dinheiro ao banco e recebendo em troca pagamento de juros. Alternativa correta! Beleza? Alternativa correta, emitido por banco comercial, o banco de investimento ou ainda banco múltiplo, não é mesmo? Pode ser visto como depósito bancário, é isso aí. D, que não admite negociação antes do vencimento, não são transferíveis. Não, pelo contrário, o CDB você pode transferir ele, tá? Você pode inclusive negociar ele no mercado secundário, tá? Portanto, a alternativa C é a correta. Vamos lá para a questão 6. Assinale a alternativa incorreta em relação aos investidores em ADR da empresa Alfa e os investidores das ações da empresa Alfa no Brasil. Ambos correm o risco de mercado e o risco específico da empresa. Então, olha só, eu posso ter comprado o ADR, que é o recibo de depósito das ações lá nos Estados Unidos, e eu posso ter comprado as ações aqui. Os dois correm o risco de mercado e o risco específico da companhia? Claro que sim, né? Se tiver algum problema na empresa, vai ter variação de preço tanto das ADRs quanto das ações. Perfeito? Então a alternativa A está correta, mas a questão está buscando a incorreta. Ambos correm risco cambial e o risco país na remessa de dividendos. Não, isso aqui está incorreto. Não são ambos que correm risco cambial. Só quem investiu em ADR que vai correr risco cambial. Quem investiu em ações não corre risco cambial. Não faz nenhum sentido. Ó, eu investi em ações aqui. Eu ganho em real, investi em reais numa empresa, recebi dividendos em reais. Por que tem risco cambial aqui? Não tem, tá bom? Agora, na ADR, sim. Tem a questão do risco cambial, ou do risco país na remessa dos dividendos, tá? Portanto, a alternativa B é a incorreta, portanto, a correta da questão. A C fala assim, ó, ambos têm o direito de receber os mesmos proventos, dividendos e bonificações, etc. Sim. Tanto quem investe em ADR quanto quem investe em ações tem esse direito, portanto, neste caso, está correto, mas a questão que é incorreta. Os investidores em ADR podem trocá-lo por ações no Brasil se quiserem.
Correto, comprei a DR é lastreado em um recibo de ações, é um recibo de ações que é lastreado em ações e eu posso inclusive trocar por ações caso queira. Então tá correto, por isso está errado, porque a questão que é incorreta é a alternativa B. Nos investimentos realizados por meio do Tesouro Direto, o recolhimento do imposto de renda... Ah, isso aqui gera uma dúvida danada, hein? Você teve sorte dessa questão cair aqui para você. Ó, quando eu coloco o título público federal, quando eu invisto em títulos públicos federais via Tesouro Direto, o imposto de renda é recolhido na fonte, certo? É renda fixa, portanto, a renda fixa é na fonte, só tem uma coisa... Quem recolhe o imposto de renda não é o Tesouro Direto, é o agente de custódia, é a instituição financeira que intermediou isso. Portanto, alternativa A, tá? Então isso aqui gera bastante dúvida. Mas peraí, a fonte não é o Tesouro? A fonte de pagamento de rendimentos não é o Tesouro Direto, né? É a Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem emite os títulos, beleza? O Tesouro Direto é só a plataforma que intermedia isso. Mas, ainda assim, o imposto de renda, o recolhimento do imposto de renda é feito pelo agente de custódia, que é responsável por recolher do investidor e repassar à Receita Federal. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Não é do Tesouro, não é da B3, tampouco do próprio investidor, tá bom? O investidor detém 10 mil ações da empresa X, cotada a preço de R$10. Após um implit de 10 para 1, o investidor, e aí, o que aconteceu? Teve um implit. Então ele tem 10 mil ações cotadas a R$10. Teve um implit. Implit é agrupamento de 10 para 1. Basicamente a gente diz o seguinte, ó, cada 10 ações se juntaram e viraram uma única ação. Portanto, se cada ação valia R$10, agora eu tenho que cada ação vale quanto? R$100, não é isso? Porque eu vou multiplicar esse cara aqui por 10. Eu vou multiplicar esse cara aqui por 10 e vou dividir este cara aqui por 10. O jeito mais simples da gente olhar é isso aqui, ó. Ele vai ter, ao preço esperado de R$10? Não, alternativa A está errado. Ao preço esperado de R$1? Não, alternativa D também está errado. Agora a gente ficou com duas, com a B e com a C. Ele vai continuar com 10 mil ações ao preço esperado de R$100? Claro que não, né? Vai aumentar o patrimônio dele assim, de graça? Não. Ele vai ficar com 1000 ações, porque a gente vai dividir esse cara aqui por 10 e vai ficar ao preço esperado de R$100, porque a gente vai multiplicar esse cara aqui por 10, portanto, alternativa B, tá bom? Mais uma. Em uma distribuição de COI para investidores não profissionais, a entrega do DIE, documento de informações essenciais, e o termo de adesão são, respectivamente, obrigatório e obrigatório, não tem conversa, tá? Se eu estou falando de entrega desses documentos para investidor comum, né, investidor não profissional, eu estou falando o seguinte, que é obrigatório, eu preciso receber o DIE e eu preciso inclusive assinar o termo de adesão e ciência de risco, que aliás, no termo de adesão e ciência de risco está escrito lá, declaro que recebi o documento de informações essenciais. Portanto, a alternativa correta é aquela que fala obrigatório e obrigatório, alternativa C. Tá bom? Por último, as debêntures podem ser entendidas como sendo valores mobiliários emitidos por bancos para financiar os projetos da empresa. O banco emite debênture? Não! Títulos de crédito emitido por instituições financeiras para financiamento de projetos? Também não. É um título de crédito, mas não é emitido por instituição financeira. Valores mobiliários emitidos por companhias como instrumento de financiamento de recursos, perfeito, e D, pedidos de recursos que as empresas fazem aos bancos para financiar seus projetos. Não. Alternativa C, valores mobiliários emitidos por companhias como instrumentos para financiamento de recursos, ou financiamento de projetos, seria melhor dizendo aqui, ou recursos para financiamento de projetos. A alternativa C é a correta. Veja, debênture é um título de renda fixa emitidos por companhias, aqui ele não fala que tipo de companhia, mas a gente acaba excluindo as demais, né? Porque aqui fala banco, aqui fala financeira, aqui fala pedidos de recursos de empresas que fazem aos bancos. Não, a gente acaba excluindo as demais, vai na alternativa C, valores mobiliários, seria correto dizer títulos de crédito também, porque é título de renda fixa, portanto, alternativa C. Vamos ver se a gente acertou tudo. Opa, a gente errou uma questão aqui. Por que a gente errou essa questão? Porque eu, na hora de, olha só, a falta de atenção, na hora de escolher lá, a resposta correta
é obrigatório conforme eu expliquei no vídeo. Só que eu acabei ticando opcional e obrigatório. Então isso fica aqui o aprendizado pra gente, inclusive na hora da prova. Presta bastante atenção se você não pensou uma coisa e lê outra. Eu vou dar um desconto pra mim, porque o retorno, isso que você tá vendo aqui na tela, que aparece desse lado ou desse, não sei exatamente qual lado aparece, esse retorno tá a quase 2 metros de distância aqui, então eu não tô lendo direito. Então esse é o desconto, mas eu expliquei pra você que é obrigatório e obrigatório. Aliás, se você estuda com a gente, você pode clicar aqui e ver o comentário dessa questão, onde eu explico para você o porquê que é. Olha eu de novo lá, que é comentar que é obrigatório e obrigatório. Então foi um erro, mas é importante, a gente olha. Agora quando a gente volta aqui, ó, voltar para o meu painel, o sistema mostra que a gente respondeu 10 questões, acertou 90%, errou 10%. Eu tenho inclusive um gráfico aqui que mostra para mim por módulo, então aqui eu já tenho um erro. E à medida que você vai fazendo, você pode ir reforçando aqui seus pontos fracos. Beleza? Então, aqui a gente comentou 10 questões de CPA 20, aproveitei para fazer um jabá maroto da nossa plataforma de estudos. Espero que você tenha aprendido o conteúdo, espero que você tenha gostado da nossa plataforma e, claro, se você quiser estudar com a gente para ter tudo isso e ainda contar com o nosso suporte, o link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau!